Há água flutuando à tua volta agora mesmo. Não é metáfora, não é poesia, é física. E se eu te dissesse que há exatamente 100 anos um engenheiro construiu uma torre de 14 metros no sul de França, gastou uma fortuna e falhou de forma espetacular, enquanto que, ao mesmo tempo, numa encosta de montanha esquecida, outro homem usava uma simples lona barata e produzia água fresca todas as manhãs sem gastar nada. Quer saber qual foi a diferença entre eles? O meu nome é Lourenço. Bem-vindo ao canal onde a autossuficiência não é um luxo, é uma decisão. Se ainda não estás inscrito, faz isso agora, porque este tipo de informação não costuma aparecer duas vezes. Hoje vamos falar sobre como capturar água diretamente do ar, não como experiência científica, não como curiosidade histórica, mas como uma ferramenta real e prática que podes construir este fim de semana com menos de 10 euros. A atmosfera da Terra contém aproximadamente 12.900 km³ de água doce em estado de vapor. Para teres uma ideia do que isso significa, é um volume comparável a toda a água doce líquida renovável disponível em todos os continentes habitados do planeta combinada. Essa água está agora mesmo no ar que estás a respirar. Está por cima das tuas hortas, está por cima das tuas plantas, está à tua volta, mesmo nos dias que parecem completamente secos. E a pergunta que ninguém faz em voz alta é esta: por que gastamos dinheiro, energia e infraestrutura enorme para transportar água de rios e aquíferos quando há uma reserva quase inesgotável a flutuar mesmo acima das nossas cabeças? A resposta tem várias camadas, mas a camada mais incómoda é que alguém beneficia do facto de não saberes o quão simples é extraí-la. Chegamos a isso. Primeiro, a ciência. Todo o ar contém vapor d'água. Mesmo o ar do deserto, com 30% de umidade relativa, contém água aproveitável. O conceito central que precisas de entender é o ponto de orvalho, a temperatura à qual o ar atinge a sua saturação máxima e o vapor d'água se converte em líquido, sobre qualquer superfície disponível. Não precisas de nevuga, não precisas de chuva, só precisas de uma superfície suficientemente fria. A 20 graus Celsius com 80% de umidade, basta arrefecer uma superfície até aos 16 para que a água comece a aparecer. 4 graus de diferença é tudo, e por cada grau centígrado de diferença entre o ponto de orvalho e a temperatura do ar, a umidade relativa muda aproximadamente 5%. Estás a ver exatamente o que acontece quando o teu carro aparece molhado numa manhã de céu limpo. Não choveu, a água saiu do ar. A termodinâmica fez o trabalho sozinha. E existem 3 mecanismos naturais que fazem possível capturar água sem eletricidade, sem bombas, sem infraestrutura. O primeiro é o arrefecimento radiativo. De noite, as superfícies irradiam o seu calor para o céu frio e caem abaixo da temperatura do ar circundante. Uma superfície fina, isolada do solo para não absorver calor por baixo, pode arrefecer entre 5 e 15 graus abaixo da temperatura ambiente, sem qualquer aporte de energia, apenas irradiando calor para o espaço. O segundo é a condensação sobre massa térmica. As rochas e superfícies densas que arrefecem durante o dia acumulam umidade quando o ar quente e úmido passa sobre elas durante o dia. O terceiro é a interseção de nevuga e neblina. Malhas ou redes capturam fisicamente as gotículas de água suspensas no ar em movimento. Não é necessária condensação, a água já está lá, só precisa de um lugar onde ficar. Estes 3 mecanismos são conhecidos e explorados há séculos, muito antes de existir eletricidade, muito antes de existir engenharia moderna, e as civilizações que os usaram não pensavam na água como um recurso a comprar, pensavam nela como algo que a atmosfera oferece, se souberes como pedi-la. O Império Inca sustentou cidades inteiras construídas acima da linha de chuvas usando exatamente este princípio. Recolhiam o orvalho da madrugada e canalizavam-no para cisternas. Instalavam barreiras de nevuga, estruturas de malha tensionadas ao longo de comilhas de montanha para interceptar a umidade das nuvens que atravessavam os Andes. Sem eletricidade, sem peças móveis, apenas uma compreensão profunda de como a água se move na atmosfera e a engenharia suficiente para a aproveitar. Agora chegamos à história que quero que guardes. A história de um homem que tinha razão na teoria, errou na execução, falhou
e mesmo assim demonstrou algo crucial. No ano 1900, um engenheiro russo chamado Friedrich Siebold descobriu 13 montes de pedra maciços perto da antiga cidade bizantina de Teodósia, no que hoje é a Crimeia. Cada monte cobria 900 metros quadrados, com 10 metros de altura, ligados a tubalagens de terracota que levavam diretamente às fontes da cidade. Siebold concluiu que aquelas estruturas eram condensadores de orvalho que tinham abastecido a cidade inteira por séculos. Calculou que cada um poderia ter produzido mais de 55 mil litros dia. Estava tão convicto que em 1912 construiu a sua própria réplica. Um cone truncado de pedras, 20 metros de diâmetro, 6 metros de altura, produziu uma quantidade estimada de 360 litros diários, até que a base desenvolveu fugas em 1915. Décadas depois, investigadores determinaram que os montes originais eram provavelmente túmulos funerários, não sistemas de água. A história estava errada, mas a réplica de Siebold funcionou. Isso não mudou. Produzia água real através da interseção de nevoeiro e arrefecimento radiativo das pedras superficiais. A arqueologia errou sobre o passado. A física continuou correta. É isso que tens de levar desta história. Agora chegamos ao fracasso monumental. Presta atenção aqui, porque este fracasso contém a lição mais importante de todo o vídeo. Nos anos 30 do século passado, um engenheiro belga chamado Achilles Knappen construiu na Provence francesa uma torre de 14 metros de altura, paredes de 3 metros de espessura, ventiladas com orifícios de ar. Ao interior, uma coluna de betono coberta de projeções de ardósia desenhadas para maximizar a superfície de condensação. A teoria era elegante. A estrutura arrefeceria de noite, o ar quente e úmido entraria durante o dia, condensaria sobre as superfícies frias interiores e a água cairia nos depósitos de recolha. Um sistema passivo, permanente, sem manutenção. A estrutura ainda existe hoje em dia, em ruínas. Produzia apenas alguns litros dia. Um fracasso espetacular e caríssimo. Sabes por que falhou? Porque Knappen percebeu perfeitamente a física e errou completamente na implementação. A massa térmica elevada não funciona. Uma estrutura de alvenaria imensa absorve tanto calor durante o dia que dificilmente arrefece pela manhã. A inércia térmica é demasiado grande. Quando a torre começava finalmente a estar suficientemente fria para condensar água, o sol já a estava a aquecer novamente. Os engenheiros do início do século XX entendiam a termodinâmica, mas construíram monumentos quando deviam ter construído lençóis. E aqui aparece o homem que percebeu. Um químico alemão chamado Wolf Klappach, trabalhando nas mesmas décadas, fez exatamente o oposto. Em vez de torres, limpou-as e nivelou encostas de montanha. Cobriu-as com dosséis ligeiros e simples. De noite, a encosta arrefecia rapidamente porque não tinha massa suficiente para reter o calor. Durante o dia, a umidade condensava sobre a superfície fresca, protegida pela sombra. Klappach escreveu que pensar que este processo só funciona em dias com orvalho visível era um erro, porque a superfície interior sombreada fica muito mais fria do que qualquer pessoa esperaria. Na Dalmácia, reportou que um dia em que não produzia água era a exceção, não a norma. Klappach demonstrou algo que deveria ter mudado tudo. A simplicidade supera a complexidade. Superfícies finas e ligeiras que perdem calor rapidamente vão superar sempre os monumentos de pedra maciços. Esse princípio é a base de cada sistema prático que existe hoje. E é exatamente o princípio que a indústria comercial prefere que não interiorizes, porque significa que não precisas dos subprodutos. Voltemos aos sistemas. Porque agora que entendes porque falhou a torre de Knappen e porque funcionou a lona de Klappach, tudo o que te dou a explicar a seguir vai fazer sentido imediato. O primeiro sistema custa entre 8 e 12 euros. Chama-se condensador radiativo de orvalho. Precisas de uma folha de polietileno ou uma chapa fina para a superfície condensadora, entre 3 e 5 euros, espuma de poliestireno para suporte isolante, 3 a 4 euros, uma estrutura simples de madeira ou tubo de PVC inclinado a 30 graus, 2 a 3 euros, e um canal recolhedor cortado de tubo de PVC ou calha de alumínio.
monta a folha na estrutura com 30 graus de inclinação, elevada entre 60 a 90 centímetros do solo, para que o calor do chão não a alcance. Coloca o isolante por detrás. De noite, a folha irradia calor para o céu. Cai abaixo do ponto de orvalho e a água condensa diretamente sobre a superfície. Corre pela inclinação até ao canal e daí ao teu depósito. O rendimento esperado é de 0,3 a 0,6 litros por metro quadrado por noite, em condições favoráveis. Uma instalação de 50 metros quadrados no noroeste da Índia produz 9.000 litros por ano para abastecer uma escola rural. Quanto mais fina e ligeira for a superfície, melhor funciona. É exatamente o oposto do que intentaram os monumentos de pedra. E é exatamente por isso que uma folha de plástico de 12 euros consegue o que uma torre de pedra de 14 metros não conseguiu. O segundo sistema custa entre 5 a 8 euros. É um destilador solar. Cava uma fossa de cerca de 40 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de profundidade. Coloca um recipiente recolhedor no centro do fundo. Cobre a fossa com plástico transparente e sela as bordas com terra e pedras. Coloca uma pedra pequena no centro do plástico para que forme um cone invertido, apontando para baixo, em direção ao recipiente. O calor solar evapora a umidade do solo e essa umidade condensa na face inferior do plástico, que está mais fria, e goteja para o recipiente. Podes deitar água suja, água salgada ou água contaminada diretamente na fossa para aumentar radicalmente o rendimento, porque o processo de evaporação e condensação purifica a água. O que o recipiente recolhe é água destilada. O rendimento de uma única fossa é de 100 a 150 ml por dia. Eu sei, mas várias fossas escalam de forma linear. 10 fossas são 1,5 litros, 50 fossas são 7,5 litros, e o custo de cada fossa adicional é mínimo. O terceiro sistema custa entre 8 e 12 euros. É um coletor de nevoeiro e orvalho com malha. Tensa uma malha de sombra ou rede fina verticalmente entre dois postes, perpendicular à direção do vento dominante. Coloca um canal ao longo da parte inferior. O vento carregado de nevoeiro deposita gotículas de água nos filamentos da malha. As gotículas unem-se, aumentam de tamanho e a água corre para baixo até ao canal. Um projeto de 1987 no Chile usou malhas de 48 metros quadrados para produzir água suficiente para 300 aldeães. Um sistema posterior em Marrocos melhorou esses designs iniciais em 500%, simplesmente otimizando a geometria da malha e o ângulo de instalação. E aqui há algo que me parece fascinante. A natureza resolveu este problema de engenharia muito antes de qualquer engenheiro humano. O escaravelo do deserto do Namib sobrevive num dos lugares mais secos do planeta, orientando-se a um ângulo de 23 graus contra o vento de nevoeiro. O seu dorso tem uma alternância de protuberâncias hidrofílicas que atraem a água e canais hidrofóbicos que conduzem as gotículas diretamente para a sua boca. Investigadores do MIT replicaram esse design em superfícies texturadas que superam largamente o rendimento das malhas. As sequoias da Califórnia sobrevivem em épocas de escassa ruva porque o nevoeiro condensa nas suas agulhas e goteja até aos seus sistemas de raízes. Um coletor natural de nevoeiro que opera à escala de um ecossistema inteiro. Cada árvore é, na essência, uma versão biológica do sistema que acabas de aprender a construir. A investigação atual para escalar esta tecnologia é extraordinária. Um estudo publicado em 2021 modelou o potencial global e concluiu que os sistemas de recolhimento de água atmosférica poderiam fornecer água potável segura a 1 milhão de pessoas. Em 2022, investigadores desenvolveram um gel de celulose capaz de extrair litros de água por quilograma de material por dia, com apenas 30% de umidade. Em 2024, o MIT construiu um dispositivo com lametas de cobre cobertas de zeolito, que produz quase 6 litros de água por quilograma de material por dia. A Agência de Defesa Avançada dos Estados Unidos está atualmente a financiar um dispositivo portátil desenhado para abastecer 150 soldados usando unicamente o ar. E aqui há um paradoxo que me parece importante que penses. As versões comerciais desta tecnologia custam entre 2.000 e 30.000 euros. Os sistemas que acabei de te descrever custam 12 euros no máximo. A física é idêntica.
o rendimento por metro quadrado é comparável. A diferença não está no princípio de funcionamento. A diferença está na carcaça, na eletrónica de monitorização, no marketing e no pressuposto de que uma tecnologia só tem valor se vier embalada por alguém que te cobra por ela. O conhecimento tem mais de 100 anos. Os materiais custam uma fração do que gastas em qualquer ferramenta de jardim e, no entanto, ninguém ensina isto. Isso não é um acidente. Mas vou ser honesto sobre as limitações, porque a autossuficiência real exige honestidade, não promessas vazias. Estes sistemas funcionam melhor acima de 30% de umidade e a 18 graus Celsius. Os condensadores radiativos só produzem de noite, os destiladores solares só produzem de dia, os coletores de neboa precisam de neboa e vento. A abordagem mais inteligente é combinar os três em função do teu clima local. A qualidade da água é uma consideração real. O orvalho e a água de neboa podem transportar contaminantes atmosféricos, especialmente se viveres perto de zonas agrícolas com uso intensivo de químicos, zonas industriais ou estradas com muito tráfego. Filtra e trata antes de consumir. Para rega de horta autossuficiente, a água captada diretamente é ideal sem tratamento adicional na maioria dos casos. Uma unidade pequena não vai substituir o teu abastecimento principal de água. Pensa nisto como suplemento. Pensa nisto como rega para a tua horta em épocas de seca. Pensa nisto como preparação para emergências. Pensa nisto como o primeiro passo em direção a uma independência hídrica real, que podes ir ampliando com o tempo, porque os sistemas escalam linearmente. Mais superfície, mais água, sem complicações adicionais. E lembra-te da lição que atravessa toda esta história. A lição de Siebold, de Knappen, de Klapak, a lição do escaravelo do Namibe e das sequoias da Califórnia. A simplicidade vence sempre a complexidade. A natureza já resolveu o problema e o conhecimento que precisas para replicá-lo cabe numa tarde de fim de semana e em menos de 12 euros. Se este vídeo te foi útil, partilha-o com alguém que cultiva a sua horta própria. E se ainda não estás inscrito, faz isso agora, porque este canal existe para te dar o tipo de informação que ninguém tem interesse em que chegues a saber. Até ao próximo.